Olá, esse é o nosso devocional diário de hoje. Paz do Senhor a você que está nos vendo. Eu queria trazer algo acerca de Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Fala assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi uma das 4 criaturas, dizendo, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado em cima dele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O livro de Apocalipse é a visão de João, e dentro dessa visão João estava vendo aqui o dia da vitória, o dia em que Jesus, montado num cavalo branco, que simboliza, que quer dizer a pureza cristã. O cavalo em si significa batalha, guerra. No dia, aqui está simbolizando o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, uma igreja vitoriosa. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele estava com seus braços abertos, antes dele dar o seu último suspiro, ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado. Ele iniciou ali uma guerra espiritual. Isso foi há muitos anos atrás, 2000 anos atrás. E os apóstolos naquela época, eles deram continuidade àquilo que Jesus havia, pode-se dizer assim, colocado nas mãos deles. Porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus voltou diante dos apóstolos, Jesus lhes deu autoridade. E ainda enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E aqui fala sobre os selos que foram abertos, um a um. E entre esses selos, vem falando aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são algumas simbologias que se cumprem hoje, nos nossos dias. Muitas dessas coisas que há muitos anos atrás foi profetizado se cumpre hoje. E falando desse primeiro livro, ou seja, desse primeiro selo que foi aberto, vem falando sobre a pureza cristã, que é o cavalo branco. E seguindo a sequência, vem falando sobre o cavalo vermelho, que quer dizer, ou seja, que representa a tampa da panela coberta, que encobre a corrupção e os pecados. Também representa guerra, sangue, perseguição e mortandade. Primeiro, Jesus vem trazendo a simbologia da pureza cristã, a igreja santa e imaculada, a igreja que vai estar pronta, adornada para subir. E o cavalo vermelho vem simbolizando a podridão, a corrupção, a mentira, o engano, o adultério, tudo aquilo que está, sabe, debaixo da tampa. O cavalo vermelho simboliza isso, a abertura desta tampa que encobre esta panela de corrupção, de pecados, de sangue, de perseguição, de mortandade. Na sequência, também vem falando sobre o cavalo preto. E o cavalo preto tem nas suas mãos uma balança, e essa balança simboliza a justiça. A justiça de Deus está vindo sobre o nosso país. A justiça de Deus está vindo sobre o mundo. Nada fica impune. Irmãos, muitas pessoas elas dizem, mas a Bíblia, aonde é que a Bíblia diz que o que se faz aqui mesmo se paga? As pessoas estão, sabe, cheias de justiça própria. E essa justiça
que essa simbologia do cavalo preto vem trazendo com essa balança nas mãos? Primeiro eu quero te dizer que a balança de Deus, ela não é enganosa. Ela não pende para um lado e facilita para o outro. Essa justiça divina que está vindo sobre o nosso país, ela está vindo e ela já chegou. Nós vamos ouvir falar muitas coisas, muitos escândalos, e já estamos ouvindo falar, muitos escândalos, muitas podridões, muitas coisas que estão, sabe, que estavam adormecidas, encobertas, ou seja, cobertas. Todas essas coisas já estão descobertas e o Senhor está entrando com a justiça dele. Às vezes a pessoa tem um hábito de orar pedindo para Deus justiça. Cuidado, você que ora pedindo para Deus justiça. Deus, ele faz justiça. E quando você ora para Deus pedindo justiça para Deus, porque alguém te perseguiu, porque alguém te fez algum mal, porque você se sente injustiçado, Deus, ele vem com a sua justiça. Ele está vindo de uma forma tão rápida que ele vem e vai fazer justiça primeiro com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Então quando você olha para o alto e ora dizendo: Deus, faz justiça por mim, Deus, ele vai ouvir e ele vai fazer justiça. Mas ele vai fazer primeiro, ele vai começar fazendo justiça com a sua vida. Esse cavalo preto, acerca desses selos que foram abertos, ele vem, sabe, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavalo preto, ele vem trazendo a simbologia da justiça, da balança. E Deus, ele vai começar fazendo justiça pela sua vida. Quando aqueles 2 homens entraram no templo a orar, um olhava para o céu e dizia: Deus, eu dizimo de tudo que eu tenho, não sou como este aí. Eu sou um exemplo porque eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos, os estatutos. Ele se auto-titulou um super santo. Mas naquele mesmo local, no templo, lá estava também um outro homem que orava consigo mesmo, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, não sou digno nem de olhar para o céu, sou pecador. Se humilhando diante de Deus. Se você ler esse texto, a Bíblia diz assim: a oração daquele que se humilhou, reconhecendo seus erros, foi aquela que foi a oração justificada, ou seja, a oração que subiu. Então, ao invés de pedir justiça, ore reconhecendo os seus erros, as suas falhas. Nós estamos vivendo a era apocalíptica. E os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aí. O cavalo amarelo pálido, que se chama morte, ele vem trazendo para esses últimos dias a simbologia da morte. Tanto morte espiritual como morte no físico. E essa morte espiritual, irmãos, é para aqueles que estão vivendo na mentira, no engano. É para aqueles que ainda não caiu a ficha. Muitos ainda estão congregando, muitos até têm departamentos dentro de alguma igreja. Muitos têm, sabe, o seu ministério ativo, só que a ficha não caiu, ele está vivendo uma religiosidade. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse são uma simbologia da era apocalíptica nos dias de hoje. A Bíblia é clara, irmão, quando João vem dizendo aqui na sua visão, dizendo que ele olhou e viu 4 criaturas dizendo em voz de trovão, está lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, vem ver, olhei e eis que estava lá aquele cavalo, o cavalo branco, que simboliza a pureza cristã, que simboliza a igreja santa,
Quando houve a reforma no Evangelho, quando Martinho Lutero teve a revelação. Se você que conhece a história da revolução, da reforma que houve no catolicismo, Martinho Lutero escreveu 95 teses contra o catolicismo e criou uma revolução. E dentre essas revoluções que Martinho Lutero criou dentro do catolicismo, eu acredito que Martinho Lutero, quando ele criou essa revolução, quando ele escreveu essas 95 teses contra o catolicismo, para que os protestantes, para que nós, os evangélicos, fôssemos despertados, até porque quando os apóstolos haviam sido mortos, uns decapitados, outros crucificados, outros apedrejados, quando eles foram mortos, a Inquisição abafou o apostólico, abafou o povo cristão. Só que Martinho Lutero, ele teve essa revelação, e através dessa revelação ele fez com que nós, os protestantes, ressurgíssemos. Nós estamos aqui nos dias de hoje. Você está aqui nos dias de hoje. Os anos se passaram, irmãos. Muitos anos se passaram. Muitas dessas promessas, muitas das profecias que foram profetizadas há milhões de anos atrás, até os dias de hoje, está se cumprindo. Nós estamos vivendo a era apocalíptica. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão se cumprindo nos dias de hoje. Então não deixe que a religiosidade, não deixe que você venha viver hoje uma época de pessoas mortas. Quando Martinho Lutero, ele criou a revolução, e ele criou aquela revolução dentro do catolicismo, fazendo com que nós, os protestantes, viéssemos ressurgir, foi através de uma batalha, de uma guerra, porque ele foi do contra. E nós também temos que guerrear. Você também tem que ter essa visão de que estamos vivendo uma época em que nós não temos que nos entregar à religiosidade. Nós não temos que viver como se fôssemos mortos. O cavalo amarelo pálido traz consigo a simbologia da morte. Muitos estão morrendo, no físico e espiritualmente falando. E essa morte, ela tem trazido para essas pessoas o fim. Mas um fim sem gozo, um fim sem promessa, um fim sem herdar a Nova Jerusalém, a cidade que esse mesmo João, que teve essa revelação no livro de Apocalipse, teve, a cidade santa, a Nova Jerusalém, as casas que foram preparadas para nós. Então lembrai-vos, pois, acerca do que eu vos falo aqui, desse devocional diário de hoje. Não posso estender. Porém, observe bem, a era apocalíptica está aí para todos aqueles que querem, que nós estamos vivendo ela. Desperta tu que dormes. Vamos guerrear em favor do reino, em prol do reino, pregando o Evangelho, falando a palavra da verdade, não deixando que a morte, não deixando que o engano, a mentira, não deixando que as coisas que vêm da parte do anticristo venha tomar conta da nossa vida, mas deixando que o Espírito Santo venha nos conduzir e nos direcionar para o caminho que Cristo quer que nós venhamos caminhar. Eu deixo esse devocional diário de hoje. Um abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.